convidar, né, o Fabão para estar aqui na frente, que ele vai trazer uma palavra para nós nessa manhã. Eu vou orar por ele, orar também pelas ofertas. Né? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa hora, nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas, Senhor, da tua casa. Senhor, agradecer a cada um, Senhor, aquele que não pôde, aquele que pôde ofertar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que, Senhor, na próxima vez, Senhor, vai dar condições aos seus filhos. Senhor, o Senhor vai aumentar nosso celeiro. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor coloca a sua mão, Senhor, na nossa vida, na nossa renda. E nós cremos no teu milagre, Senhor. Senhor, muito obrigado. Nós estamos gratos ao Senhor, Pai, porque a tua obra precisa. Senhor, a tua casa precisa, Senhor. Não que o Senhor precise, mas, Senhor, tem que pagar as contas. Senhor, a tua casa necessita. Então, Deus, abençoa os teus filhos para que eles possam estar abençoando a tua casa a cada dia. Pai, nesse momento também, eu quero colocar, Senhor, a vida do teu filho diante do teu altar. Senhor, abençoa, fortalece. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesse caminho dele, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dele. Senhor, joga por terra toda a fúria de Satanás contra a vida dele, contra a caminhada. Pai, orienta ele a cada dia onde ele deve ir, aonde ele deve não ir. Ajuda ele nessa caminhada. Vai jogando por terra toda mentira de Satanás, todo engano de Satanás contra o teu servo, porque a tua palavra diz que contra os teus ungidos, contra os teus servos não vai encantamento. Então nessa manhã, desde já, nós levantamos o clamor sobre a vida do teu servo. Abençoa, fortalece, calça os pés dele na preparação do evangelho, dá um discernimento de espírito a cada dia na vida dele, e aonde ele for, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Senhor, toma a frente, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança, todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. E gostaria de falar para a igreja, Deus estava falando comigo que Jesus subiu o Monte das Oliveiras para orar e ele ia com 3. É verdade. Então, a quantidade na oração não é a importância. O importante é estarmos em oração. Aleluia. Porque a oração do justo, a gente sabe o que pode, né? Porque Deus age. E essa manhã, a gente está tendo um dia maravilhoso, apesar da neblina, né? Que pela manhã era uma neblina que dava até medo. Você olhava de longe e parecia que a terra estava pegando fogo, aquela fumaceira toda, mas é a obra do Senhor preparando um dia maravilhoso para nós. E assim nós o agradecemos, porque como a irmã Sandra leu no Salmo 1, e a pastora também orou sobre o Salmo 1, é uma coisa que, infelizmente, os escarnecedores não estão só fora da igreja, né? Hoje em dia a gente está tendo muito escarnecedor dentro da igreja. As pessoas estão confundindo o Evangelho de Cristo com o Evangelho de qualquer um. A gente está levando a obra do Senhor de qualquer maneira. Não é para fazer sacrifício, porque o Senhor não quer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Ele. Mas é para que a gente possa fazer a nossa parte, que é sermos servos, servir o Senhor. E a nossa parte é a melhor parte, porque a gente ganhou algo que a gente não merece, mas mesmo assim Deus deu para nós. E precisamos de quê? Para receber isso, estar na presença do Senhor, porque só recebe o prêmio aquele que está lá para recebê-lo, não é? Você não vai receber um prêmio se você não estiver lá onde ele está sendo entregue. Então eu gostaria que as irmãs abrissem no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Oh, aleluia. Eu preguei esses dias sobre esse
esse mesmo capítulo 20, mas o Senhor botou no meu coração que era para eu pregar de novo. Aleluia. Sobre esse capítulo 20. Porque o incrível da palavra de Deus, como ela é viva e eficaz, por mais que a gente leia o mesmo capítulo, a mensagem é nova, a mensagem se renova e as nossas atitudes precisam ser cada vez melhores. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Amém. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Dizem-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito emblemática, como todas as passagens do Evangelho de Jesus, porque Jesus, ele nos dá a cada momento instruções para que a gente aprenda a viver. Porque nós vemos que nessa passagem, Jesus acordou somente com os primeiros. Somente com os primeiros que ele fez um acordo. Ele reuniu aqueles trabalhadores, chamou eles pela primeira hora lá, falou assim: vocês vão trabalhar na minha vinha, vão receber 1 denário, que é o que está na Bíblia de Jerusalém, né? 1 denário, que era um salário bom. E todo mundo aceitou, porque esse senhor era bom. E foram trabalhar. E ele saiu mais 4 vezes. E com todos os outros que ele foi tratando, ele não disse quanto que ele pagaria. Ele simplesmente dizia: vão, e lhes pagarei o que for justo. Porque a justiça é ele que faz, porque ele é o Senhor, é o dono, ele é o dono da vinha. Com os primeiros ele acordou.
Vocês querem trabalhar para mim? Eu vou pagar um dinheiro. Opa, eu quero. Né? Foi feito tipo um contrato de trabalho. A gente pode ver que eles foram contratados. Né? Então concordaram com aquilo que o Senhor da messe lhes ofereceu. Assim, quando a gente vai arrumar um emprego normal aí, né, na vida secular, a gente tem um contrato, a gente lê e a gente aceita ou não. Na maioria das vezes a gente nem lê o contrato. Por quê? Porque a gente está precisando trabalhar. Né? A maioria das pessoas estão desempregadas, estão precisando de trabalho, então elas nem leem o contrato. Só fala, você vai trabalhar, opa. Aí depois que está trabalhando, aí começa, poxa, eu podia, é tanto dinheiro que entra, e é tanta venda, é tanto isso, é tanto aquilo, questiona, né? Conforme fizeram esses derradeiros, porque você não se conforma com aquilo que você acordou, né? Engraçado, porque hoje a gente tem visto muito isso dentro das igrejas. Os que estão há muito tempo e ainda não se atentaram com o acordo que foi feito quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus, e você fica adaptando a sua vontade. Porque tem igreja que você, olha, é isso, é aquilo, é tanta coisa que a palavra, o evangelho de Jesus fica em um segundo plano. E a gente viu isso acontecer ao longo da história da igreja. Quantas guerras fizeram em nome de Jesus? Quando que Jesus mandou alguém pegar a espada e enfiar em alguém? Nunca. Mas os homens, em nome de Deus, faziam isso. Porque se no Antigo Testamento haviam guerras em nome de Deus, porque Deus mandou o povo dele, as 12 tribos, irem lá para lutar, para tomar a terra que Deus tinha dado para eles. Então era outra coisa. Isso não resolveu nada, porque eles continuaram fazendo as mesmas coisas erradas, porque eles iam com Deus e com os deuses, né? Conforme se faz até hoje. Hoje a gente adora mais a Mamon do que a Jesus, e disfarça que não está adorando Mamon. Não, eu não dou tanta importância, mas dá. Você dá importância na hora do dízimo, na hora da oferta, que às vezes eu escolho aquilo que eu vou dar de oferta, sabe? E quando eu não tenho, às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu não tenho. Aí tu fala, não, você não tem, oferta o seu coração para que o Senhor te dê. O Senhor não diz que tem que fazer prova dele? E a prova não é só no dinheiro, não, é em tudo fazei prova de mim, diz o Senhor. Então se faz prova de Deus para Ele mudar a sua vida, porque se Ele diz que você é capaz de não pecar, você não vai pecar se você insistir, se você confiar, entregar nas mãos dele. Aí você de repente vai dizer, por favor, mas deixar de pecar é impossível para o homem. Mas quantas vezes Jesus disse, ide e não peques mais, vá e não peques mais, vá e não peques mais, para que mal nenhum lhe aconteça, mal maior não lhe aconteça. Então se Jesus está dizendo para alguém não peques mais, está dizendo para nós. E como que eu faço para não pecar mais? Na presença do Senhor, meditando na sua palavra, com os irmãos, nos vigiando, mas não é vigiando tomando a conta, é vigiando assim, opa, irmão, o que está acontecendo? O irmão não veio no culto ontem porque, sabe, aí o irmão vai se sentir abraçado, porque hoje em dia eu costumo dizer que a ovelha perdida é que está botando o pastor no ombro, que as pessoas não estão se importando, que é sempre multidão, então você não conta, sabe? E olha que 100 ovelhas é bastante ovelha, e você, para perceber que uma ovelha saiu, né, você tem que ter um olho muito bom, mas o Senhor diz que você tem que perceber essa ovelha. E como que você percebe que a ovelha está saindo? Buscando ela. Aí você está vendo que ela está indo para o outro lado, porque a todo momento o inimigo tem armadilhas para nos desviar, porque eu costumo dizer que quando se fala não tem nada a ver, é pecado. Não tem nada a ver, é pecado. Porque se não fosse pecado, essa palavrinha não tem nada a ver não estaria. Olha, vai e faça. Agora, toma um copinho disso aqui, é só um copinho. Aí você, não tem nada a ver, pô. Está todo mundo em família, a gente está celebrando o Natal. Não tem nada a ver, tem a ver.
tem a ver com você estar saindo de uma certa obediência à palavra de Deus. Porque quando você nasce de novo, você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Aleluia. Então tem que ficar para trás. Porque se a gente não entender que o processo da vida, ele é normal, mas ele ao mesmo tempo é igual para todo mundo. Como aqui é dito. Porque ele saiu, contratou os trabalhadores vieram. Não, de certo não foi fácil para eles começarem a abrir a lavoura. Aí ele chamou outros porque ele sabia o tamanho da sua colheita. Então tem gente lá precisando, nem você. Aí ele dizia o quê? Vão. Vocês estão à toa, ninguém me contratou. Então vão. E o evangelho é como? É indo. Indo, ficaram limpos. Naamã reclamou, mas os servos dele falaram: ah, meu senhor, se o profeta falasse uma coisa extraordinária, o senhor não falaria? Não faria? Aí ele foi, e indo, e mergulhou, e nos mergulhos, de certo, ele deve ter, a cada mergulho ele deve ter olhado. Mas Deus não é Deus de mais ou menos. Deus é Deus de final. Finalizou, é o fim. Porque como dizem em Eclesiastes, bom, o final das coisas é a melhor parte, né? Bom é o fim das coisas do que começar. Realmente, quando você está começando, qualquer coisa é difícil, é complicado. No meio nessa trajetória dá vontade de desistir. Quando vem a tribulação, porque a gente fica assim, cara, o que está acontecendo? Aí se você não está baseado na palavra, você pensa que Deus te abandonou, mas não é, é o processo. Porque, graças a Deus, a nossa tribulação não é igual ao cego, filho daquele casal que ficou curado, o coxo, não, o cego de nascença, aliás, quando diz que quem pecou para que ele nascesse cego? Ninguém. Para que fosse feito o quê? A obra de Deus. E é assim em nossas vidas, sabe? A gente é contratado para isso. Então se Deus fez um contrato contigo, graças a Deus Ele fez um contrato contigo, Ele já te disse quanto que você vai receber. Nós, hoje em dia, eu digo que nós somos o da hora 1/10, mas que já sabemos o que vamos receber. Olha que maravilha. Esses que entraram aqui não sabiam quanto que iam receber, os da hora 3ª até a hora 1/10. Só os da primeira hora que sabiam. Olha a diferença da coisa. No entanto, quando estava todo mundo lá reunido para receber, que o mordomo chegue, ó, vão receber. Primeiro vocês que chegaram por último aqui, ó, toma aqui, ó, um dinheiro para cada um. Aí os caras, pô, caracas, que maravilha. De repente eles nem pensaram, pô, trabalhei só 1 hora. Ou então, assim, poxa, trabalhar para esse homem é bom. Né? Também a gente não sabe qual é a reação deles, mas isso não é o importante. O importante nisso tudo é que nem esses, nem os outros reclamaram de nada. Somente murmuraram os da primeira hora. E o incrível é que a palavra nos mostra que eles receberam e murmuraram. Por quê? Disse o Senhor nos igualaste a Ele, quer dizer, você se colocou ainda melhor do que os outros. Porque se o Senhor colocou eles no mesmo patamar, o Senhor sabia o que estava fazendo. Assim como Deus. Eu estou chegando na igreja agora, aí de repente é um monte de irmão. Eu já vi muito isso acontecer, porque aconteceu comigo. Você está chegando na igreja, você está vindo do mundo, então você está assim, ó, né, ansioso para conhecer aquilo que você não conhece. Aquilo que você até então achava que era doideira, né? Porque eu tinha aquela concepção assim, cara, esse negócio de crente é muito doido, os caras ficam igual maluco lá repetindo as palavras, lendo, é tudo alienado. A ideia que a gente tinha era essa, que era tudo alienado, que fica ali ó, igual robô. Aí eu dá vontade de rir, sabe por quê? Porque quando você é abraçado por esse Deus, que você conhece essa palavra, aí você começa a ler essa palavra, meditar nessa palavra,
Aí você fala, rapaz, o negócio é completamente diferente. O negócio não tem fim. Quando Deus diz que é palavras de vida eterna, isso aqui são palavras eternas, porque cada vez que a gente lê, é uma mensagem que o Senhor, que o Espírito Santo te dá. Aí você fala, a palavra é viva e eficaz. Ela realmente, ela é mais penetrante do que qualquer espada, raio, laser ou coisa que tu possa imaginar. E ela penetra, e ela vai lá no teu profundo. Aí você fica assim, cara, que doideira. Um dia desse eu estava num culto pregando, no culto dos Gilares. Aí eu falei, cara, Deus é muito doido. Aí todo mundo ficou olhando para mim assim. Eu falei, sabe por quê? Deus pega a gente que, né, que não tem, parece que não tem coisa nenhuma dentro da cabeça, e te bota um monte de sabedoria dentro da cabeça. Por quê? Porque essa sabedoria vem dele. Porque se Deus tirar de nós a sua presença, só fica pecado, não fica nada, sabe? Então, quer dizer, quem sou eu para achar que eu sou melhor do que o outro, se eu só tenho pecado? E pecado não tem diferença. Que às vezes eu fico pensando que o maconheiro, o cachaceiro, a prostituta, o homossexual, o traficante, esses são pecadores. Agora eu não sou hipócrita, não. Porque eu vou para o céu com a minha hipocrisia, eu vou chegar lá e vou ficar assim, ô Jesus, cadeira, né? Fiz mais do que ela. Eu acordei de manhã cedo, eu estava lá na praça, ela estava dormindo. Tá de brincadeira. Então, assim, porque quando a oração do Pai Nosso, que a nossa pastora declamou ali, o que ela diz? Assim na terra como no céu. Já pararam para meditar? Ou esse assim na terra como no céu? Se você não se transformar aqui na terra em nova criatura em Cristo Jesus, você vai ser assim no céu conforme tu és. Então é a profundidade. A profundidade de Deus é lá no teu íntimo. Porque você vai ser como no céu? No céu não é lugar de pecado. No céu não é lugar de mentira. Deus não faz acepção de pessoas. E de repente eu chego, não. Porque tem muito isso. Você está numa igreja e Deus botou no teu coração que eu tenho que colocar. A irmã tem uma mensagem de Deus para colocar. Mas aí chegou um irmão ali, um amigo, um pastor de uma igreja que me convidou. Aí o tempo é curto, mas eu tenho que dar uma oportunidade para o pastor, porque ele é pastor, e a irmã ali, é uma irmãzinha do banco. Aí Deus falou assim, você vê a aparência, você vê os títulos, eu vejo o coração. E a gente está aprendendo isso desde o início. Deus está mostrando para a gente desde o início. A gente viu lá com Samuel, e a gente viu com Ana, a gente viu com Eli. E quando você não quer ver o erro, você disfarça. Eli não viu o erro nos seus filhos, ele não sabia que os filhos estavam errando. Eu acho que era impossível. De certo, alguém tinha falado assim, olha Eli, teu filho está metendo garfo de 3 dentes na nossa carne, irmão. Teu filho está fazendo coisa errada com mulher dentro do templo. Então a gente tem que estar atento para essas coisas, porque é sagrado, e o sagrado é espiritual. Então eu tenho que ter cuidado com o meu corpo, claro, ele é o templo. Eu não tenho que ter cuidado com isso aqui? Isso aqui é o templo. A gente não vai fazer um culto na chuva. Deus não se agrada disso. Agora, o teu espiritual tem que ser melhor do que o teu templo. Então você tem que cuidar do teu espiritual muito. E cuidar do teu corpo, é claro. Porque o teu espírito na terra precisa do corpo para que você vá para o céu. O corpo não vai para o céu não, mas o espírito vai. Então a gente tem que estar muito atento para as coisas que a gente fala, nos vigiar sempre. Porque às vezes, por uma questão boba, eu saio da graça e me iro. Aí quando eu me iro, a possibilidade de pecar é muito grande. Tanto que em Efésios está dizendo lá, irai-vos, mas não pequeis.
E o versículo seguinte diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Então a palavra de Deus nos ensina muito isso. E a gente vai ver nas pequenas coisas. Pô, eu estou vendo, a minha irmã está orando ali esquisito. Pô, será que ela está com algum problema? Está dentro? Não, ela está orando. A oração não é para mim, é para Deus. O que eu vou resolver com a tua oração? Irmão, a tua oração é boa. Eu vou te dar essa... Eu vou entrar com providência na tua vida. Quem sou eu? Até se o seu problema for financeiro, o dinheiro que eu te der não é meu. E o que eu estou dando para você não foi eu, não partiu de mim, partiu de Deus. Mas o intrometer-me na sua vida, o questionar aquilo da sua vida, isso não partiu de mim. Porque Deus não me questiona. Ele simplesmente coloca à minha frente. Aí Ele quer saber, é isso que você quer? É sim ou não? Está lá, a bênção e a maldição. A escolha de quem? É nossa. Uma coisa que eu aprendi, que Jesus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele sempre se apresentou como se não soubesse nada. Está lá Bartimeu, aí Ele, deixa ele vir. Alegra-te, o mestre quer te ver. Olha que coisa maravilhosa. Você saber que você é um excluído, que você está à margem da sociedade, você está gritando, as pessoas estão te calando, mas aquele que é o maior de todos te vê. Ele falou, manda ele vir. Aleluia. Aí as pessoas vão abrir e vai te falar, rapaz, se alegra porque ele quer ter contigo. E a alegria dele foi tanta que ele lança fora a sua capa, que para um mendigo daquela época era o seu crachá, né? Então ele poderia chegar ali e fazer o quê? Aí Jesus, o que queres que eu te faça? Ele poderia, pô Senhor, eu quero um carro, quero dinheiro, quero um motorista, porque eu não sei enxergar, né? Quero um monte de mulher, quero casa em uso, quero isso, e um motorista, um guia, porque eu não enxergo. Aí Jesus vai falar, isso tu quer? Então toma aí. E aí? E resolveu o quê? Nada. Mas era a vontade dele. Agora não. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Isso é tudo. É isso que nós temos que pedir a Deus todo dia, Senhor, que eu veja a tua vontade, que eu veja aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que eu preciso fazer. Porque o que eu preciso fazer, eu tenho certeza que não é uma coisa muito grande, não. É uma coisa pequena. Porque nós vamos contar até 10. A gente começa em que número? No 1. Então, se eu não começar no 1, eu nunca vou chegar inteiro no 10. Eu preciso começar no 1. Eu tenho que seguir as etapas. E as etapas são propostas por Deus. Então, às vezes é isso que acontece. Aí vem um e acha porque eu cheguei primeiro, eu sou melhor do que o outro que está chegando. Já ouvi muito isso. Quem fulano pensa que chegou agora, já está achando que... Aí tu fala, pô, meu irmão. Uma vez um irmão disse assim, chegou agora, já está achando que sabe tudo. Eu falei, poxa, irmão, olha só. Cheguei agora não, cara. Mas eu sempre conheci a Bíblia, conhecia Jesus. O que eu não conhecia era o poder de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você me conhece? Uns 20 e poucos anos. Quantas vezes você me convidou para vir na sua igreja? Aí agora você está questionando, né? Quer dizer, se você realmente estivesse ali, para servir, para colher aquilo que o mestre mandou, você estaria ali, poxa, porque o evangelho é lindo. Você não vai pescar nunca esperando o peixe pular no barco. O peixe não vai pular no barco, a não ser naquelas que vão desovar, porque os outros não vão pular. Os peixes de qualidade grande não vão pegar. Aqueles peixes que você realmente precisa pescar não vão pular no barco. Você tem que entrar no barco, entrar no mar, e você ainda tem que lançar a rede. Não adianta. Então precisamos estar cientes disso, e essa rede tem que estar alicerçada, bem feita. E qual é a rede que a gente lança? É o Evangelho. É
é a palavra do Senhor, porque sem a palavra do Senhor, nada do que se tem, do que se existe, estaria sido feito, porque foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram feitas, e é nisso que nós cremos, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado com encher igrejas, aí as igrejas criam estratégias, coisa que eu sempre digo que é uma palavra que eu não gosto de usar, porque Jesus não tem estratégia, ele tem plano de salvação. Deus não tem estratégia, tem plano de salvação. Quem tem estratégia é o inimigo. Ele arma estratégia para que você tropece. Deus não precisa de estratégia. Você vai ou não. Porque com Deus é sim ou não. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Então você não tem que mudar a palavra de Deus para trazer ninguém. Toda e qualquer pregação. Você tem que atualizar a pregação. Claro que você tem que atualizar. Mas você nunca pode tirar o Cristo de dentro dela. Porque se a tua pregação não tem Cristo, não é pregação. Coach, palavras de incentivo, todas as coisas que temos por aí. Mas não é pregação, não é palavra de Deus. Não tem inspiração do Espírito Santo. Porque se não tiver Jesus, Espírito Santo, não tem palavra de Deus. E a gente vê muito por aí palestras motivacionais dentro da igreja, na hora do culto, na hora da palavra. E a pessoa, quando você vê, a pessoa não falou nada de Cristo, não teve nenhuma referência a nenhum evangelho, e você fica, engraçado. Porque se você não tem palavra, as pessoas não vão entender. Porque qual o exemplo que você vai dar? A tua vida? Sim. Qual é a sua vida? De transformação. Quem era aquele ali? Aquele ali é o Fabão. Fabão, caramba, cara, que diferença. O que está acontecendo? Rapaz, ele conheceu a Jesus, aceitou, se batizou, hoje ele é nova criatura, ele caminha, ele está ali, estou pronto? Claro que não. Sou falho, muito, sou pecador ainda, mas o que eu busco? A santificação, eu busco a palavra do Senhor, eu busco estar com os irmãos, eu busco tentar fazer a vontade de Deus sempre que possível, que às vezes não dá para a gente fazer, aí a gente tem que lamentar muito por isso, mas não lamentar por Deus, sabe? Porque a gente sabe que muitos foram chamados, poucos escolhidos, porque na hora certa não optaram, porque às vezes o mundo te coloca coisas, aí você fica assim, caraca, aí é mais fácil, aí você escolhe a parte mais fácil, e de certo o lado mais fácil vai te levar para o abismo, porque o que parece bom não é bom, o que é bom tem que ser bom, porque a água ela tem que ser água, você vai botar na boca, vai sentir o gosto de água, aí você vai, mas será que essa água está limpa? A gente nunca vai saber se não fizer o teste, né? Se não passar no filtro. E a nossa água, graças a Deus, ela sai de Jesus, a fonte de toda a misericórdia e vida, sabe? Então a gente tem que estar muito atento para essas coisas dentro da igreja, porque as pessoas vão chegar, a gente vai buscar as pessoas lá fora, elas vão chegar ávidas para trabalhar, né? Na maioria das vezes elas ficam empolgadas e a gente tem que estar ali orientando, sabendo que elas vão tropeçar, que a qualquer momento elas podem cair, o que é normal, mas o que temos que estar atento? Para segurá-las, para levantá-las e não para condená-las, e orando sempre, orar principalmente pelos nossos pastores, pelas nossas pastoras, porque a igreja esquece de orar pelas pastoras e pelos pastores, e o inimigo ele está feroz, porque ele quer derrubar. Se você derruba o líder, o bando, né? E quantos pastores caem, quantas pastoras caem, e a igreja é a primeira a jogar pedra? Não oram. A gente já joga logo um monturo de pedra ali e acabou. Ainda fica replicando aquilo que o mundo quer, porque o mundo quer falar, não mesmo. O mundo vai falar, é pastor, fez isso. A igreja tem que orar para que ele possa se arrepender
e se levantar em Cristo Jesus e ser novamente aquele homem de Deus que ele foi, aquela mulher de Deus que ela foi. Porque o poder do Espírito Santo é para isso. Se Jesus disse que nós temos que perdoar 7 vezes 70, 70 vezes 7, quem somos nós para não perdoar nenhuma? É verdade. Eu tenho visto muitas pessoas até hoje ainda ficam falando de pastor fulano, de pastora fulana. Falo, cara, ora, para de falar isso e ora. Põe oração, faz clamor, para que ela possa se reerguer de novo. Paulo também foi para a cadeia. Foi para a cadeia? Ora para que ela saia da cadeia. Porque a primeira coisa que vão tentar é colocar na cadeia. Primeira coisa, porque para manchar o Evangelho do Cristo. Por quê? Porque a gente murmura, porque a gente quer espaço, porque eu fico triste quando alguém não me dá uma oportunidade dentro da igreja. Não falou meu nome, eu quero sentar nos primeiros bancos. Não tem muito isso. Fulano está chegando agora, já está pegando o meu lugar, sabe? Eu vou sair, vou para outra, vou montar outra igreja ou outras coisas, sabe? Não é assim. É ali, porque é Deus que te ordena, é Deus que vai te dar. Não adianta você querer evangelho segundo Fadão, porque ele não vai te dar boa coisa, não. Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos. São esses evangelhos que a gente tem que estar focado, firmado, porque são cristocêntricos. Aqui tem palavras de vida eterna. Então eu tenho que estar apto para essa colheita. Porque o Senhor da vinha acordou de manhã cedo e, de certo, preparou um café para aqueles trabalhadores, os recebeu, fez-lhes um contrato, o qual todos aceitaram de pronto e mandou-os trabalhar. Sabiam que pegariam na primeira hora e sairiam na última. Os outros, não. Foram ao longo do dia, conforme nós estamos vindo ao longo dos anos, as pessoas vão entrando e esse Senhor de família, que é Jesus, através de nós, Ele nos manda buscar os trabalhadores para que eles venham ser novas criaturas. E assim, porque se eu não fizer isso, se eu ficar achando que na igreja da pastora eu não vou, porque isso, na igreja do pastor fulano eu não vou. A igreja é do Cristo. Porque se eu coloco distinção na igreja, eu estou recalcitrando com Cristo. E coisa boa não é. Porque a gente, de certo, vamos cair nas mãos do Senhor. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, sabe? Então precisamos estar sempre atentos para isso, porque como muitos são chamados, que a gente possa atender esse chamado e chamar mais pessoas, que a gente possa estar indo aonde quer que a gente esteja, a gente pregando o Evangelho a toda oportunidade, porque na maioria das vezes eu não vou precisar usar palavras para pregar o Evangelho, porque onde eu moro o Evangelho tem que ser eu, a minha vida. Onde eu trabalho, o Evangelho tem que ser eu, a minha vida, o meu tratar. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo, ver alguma coisa que assemelha ao Cristo. As pessoas têm que olhar e falar assim, realmente houve mudança. Porque todas as vezes que te verem, vão ficar querendo ver o tropeço. Porque vão ficar ali, muitos, só para ter o simples prazer de falar, não falei que cairia, não falei que era fogo de palha, eu não falei que não aguentava, mas esse Senhor, Ele é poderoso para nos dar o suporte, porque Ele disse que o meu jugo é leve, o fardo dele é suave. Então nós temos que crer nisso. Teremos aflições todos os dias, porque o pecado vai bater a nossa porta todos os dias, ele já fica do lado de fora nos esperando. Cabe a nós ouvir a palavra que vem dos altos céus, a palavra do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, com as palmas louvando o Senhor. Glória a Deus.